Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo nós vamos tratar de um sólido geométrico bastante familiar, presente no nosso dia a dia e também nos vestibulares, o cone. Então vamos à definição? Então vem comigo. Seguinte, vamos considerar, ponto de partida, um círculo de centro O e raio R, tá? Contido num plano alfa e um ponto V externo a esse plano alfa. A reunião de todos os segmentos, onde uma extremidade está em V, esse ponto externo, e a outra extremidade pertence à circunferência, forma o sólido que nós chamamos de cone circular ou simplesmente cone. Tudo bem? Bom, a partir de agora vamos dar uma olhada nos elementos que compõem o cone. Muito bem, então primeiramente eu vou destacar para vocês essa linha pontilhada que passa pelo centro do círculo e pelo ponto V, esse ponto externo ao plano alfa. Essa reta vai ser chamada de eixo do cone. Então, se o eixo estiver inclinado em relação ao plano alfa, nós vamos dizer que esse cone é oblíquo. Já se o eixo estiver perpendicular ao plano alfa, ou seja, ao plano do círculo, nós vamos chamá-lo de cone reto. Tudo bem? Então vamos a alguns elementos. A base. O que é a base de um cone? A base de um cone é o círculo, tá? Então vamos anotar aqui, círculo. É o círculo de centro em O, raio R. Tudo bem. Quem é o vértice? O vértice é esse ponto externo, tá? Nós chamamos de V. Ok? A geratriz. A geratriz é o segmento, qualquer segmento que vai unir o vértice a um ponto da circunferência. Então, essa linha aqui, por exemplo, é uma geratriz. Maravilha. Tudo bem? Aí a gente costuma dar o nome de G minúsculo, tá? Então, aqui vai ser o nosso Gzinho. O raio é o que a gente chama de raio da base, é o R, tá? E a gente ainda tem, por fim, a altura. O que é a altura? A altura é a distância do vértice ao plano da base, tá bom? Então, no caso aqui do oblíquo, aqui ela está passando externamente, no caso do reto, vai ser o segmento VO, né? Precisamente essa distância aqui, tá? Então, a gente vai observar que na maioria dos exercícios nós vamos nos concentrar no cone reto. Bom, o cone reto ele também pode ser chamado de cone de revolução, assim como a gente viu para o cilindro. Então, a gente imagina um eixo, tá? Um triângulo retângulo, onde esse eixo pertence, né? Ele contém, na verdade, um dos catetos desse triângulo retângulo, tá? Aí, quando eu faço esse triângulo retângulo girar em torno desse eixo, o sólido gerado é um cone reto. Tudo bem? Bom, vamos lá. A planificação, mais do que a planificação, na verdade, a área da superfície de um cone é assunto de várias questões. Então, vamos prestar bastante atenção nessa situação aqui, no item 2. Então, a planificação de um cone, né, a gente pode imaginar, e a gente vai falar aqui do cone especificamente, do cone reto, tá? O que vai acontecer? Você vai imaginar a gente cortando aqui através da geratriz, né, uma tesoura, imagine que isso aqui foi feito de papelão, algum material que possa ser cortado, e aí a gente abre, né? Aí apoia no plano, o que você tem aqui é um setor circular, isso aqui é o que nós vamos chamar da superfície lateral, e essa aqui é facilmente identificado como a base. Legal. Bom, então o que a gente pode observar? Daqui é muito simples, né? A área de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado. Então a gente não tem muito o que falar sobre essa parte aqui do cone. Mas já sobre a superfície lateral, a gente tem algumas coisas para observar. A primeira delas vai ser determinar esse ângulo θ aqui, que é importante daqui a pouco para a gente utilizar para calcular a área lateral. Tá? Muito bem, então como é que eu faço para determinar esse θ, uma relação importante sobre esse ângulo aqui que nós chamamos de θ? Bom, observe o seguinte,
O arco correspondente a esse θ é exatamente 2πr, onde 2πr é o comprimento da circunferência da base, tá certo? Note que esta linha, ela cobre exatamente o comprimento da circunferência, tá certo? Agora, notem também que esse segmento é precisamente aquilo que nós chamamos de geratriz. Então, esse setor circular, tá, obtido a partir da planificação da superfície lateral do cone, ela vai ser um setor circular, né, obtido a partir de um círculo de raio G, tá certo? Então isso aqui é uma parte de um círculo. Se você imaginar isso aqui completo, você vai ter um círculo de centro em V e raio G. Então como é que a gente pode atribuir aqui uma relação? Observe que 360 graus, a volta completa, me dá um comprimento de circunferência equivalente a 2πg, uma vez que g é o raio, né? Lembre-se, o comprimento da circunferência é 2πr. Aqui o r representa o raio da base. E aqui no caso esse g está representando exatamente o raio desse círculo maior aqui, né? Que a gente só está representando o setor, que é o que nos interessa. Bom, se 360 graus, a volta toda, equivale a 2πg, então θ equivale a 2πr, onde R, naturalmente, é o raio da base. E aí, aqui a gente pode, claro, montar uma proporção, e aí observe que 2π e 2π a gente pode até cancelar, né? Multiplicando o cruzado, ó, g vezes θ é igual a R vezes 360. Como eu quero isolar o meu θ, deixa eu até trocar aqui de cor, ó, né? Multiplicando cruzado, ó, θ vezes g é igual a R vezes 360. Esse g eu vou passar naturalmente dividindo, chegando à seguinte relação: R sobre g vezes 360 graus. Ou seja, a gente achou a fração relativa à volta completa, que é R sobre G. Então fica bem fácil de você determinar sempre o ângulo θ a partir de R e G, tá certo? Beleza? Tranquilo? Claro que se eu tiver em radianos, eu posso substituir 360 graus por 2π e aí achar a equivalência, tudo bem? Sem o menor problema. Legal, galera, então olha só, vamos partir agora para a área lateral. Bom, a área lateral, que eu vou chamar de AL, então isso aqui é a área lateral, tá? Essa região aqui, esse setor. Como é que eu faço para encontrar a área de um setor circular, Fabrício? Eu sempre pego o ângulo aqui do setor, né, θ, sobre 360 graus, e multiplico por πr, que no nosso caso é g, ao quadrado. Ou seja, é uma fração da área do círculo completo. O círculo completo, perdão, é πg, já que g é o raio, πg ao quadrado, né? Então, a área do setor é θ sobre 360 vezes πg ao quadrado. Ok, mais uma vez que θ é rg vezes 360 graus, quando eu substituo aqui, né, o que vai acontecer? O valor de θ, ó, esse 360 cancela com esse 360. Então, eu vou ter aqui a seguinte relação, ó. A área lateral é 360 cancela com esse 360, vai ficar sobre G vezes πg ao quadrado. Claro que aquele G pode cancelar com aquele outro G ali, ó, um Gzinho aqui, e aí a gente chega à área lateral, ó, πrg. Ou seja, para eu encontrar a área lateral, basta aplicar essa fórmula aqui simples, ó, πrg.
Tranquilo, né? E a área total? Bom, a área total também é bem tranquila, né, galera? Olha só. A área total vai ser a área lateral, que eu acabei de achar, πr G, mais a área da base, que é πr ao quadrado. Naturalmente, você consegue perceber que πr aqui é um fator comum e você pode colocar em evidência, dependendo do contexto lá do exercício, se for mais vantajoso, tá certo? Bom, vamos ao volume. O volume de um cone, ele se assemelha, né? O cone se assemelha a uma pirâmide, né? E a gente viu que o volume da pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o princípio de Cavalieri mostra que a gente pode também obter o volume do cone a partir do volume de uma pirâmide, e aí a gente conclui que o volume do cone é dado também por 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Maravilha, tá? Então, aí a gente só, nas aplicações, nos exercícios, é que nós vamos colocar isso em prática. Bom, para finalizar, nós vamos falar da seção meridiana. O que é a seção meridiana, Fabrício? Imagine um plano, tá, que contenha o eixo do cone, ou seja, que passa pelo vértice e pelo centro da base. A interseção entre o plano e o cone, ou seja, aqui, essa região que eu destaquei em verdinho, né, esse triângulo, é o que nós chamamos de seção meridiana. Bom, então observe que aqui eu tenho um triângulo isósceles, né, no caso de um cone reto, tá bom? De um cone reto, onde esses lados valem G e a base vale 2R. Bom, para finalizar, nós chamamos de cone equilátero quando temos que a geratriz é igual ao diâmetro da base, ou seja, G é igual a 2R. Beleza, galera? Bom, então aqui a gente tem a reunião dos principais tópicos que a gente precisa saber sobre o cone e agora vamos ver essa, digamos, tecnologia na prática. Bom, vamos ao exemplo número 1. Um cone circular reto tem raio da base com 6 centímetros e altura com 8 centímetros. Determine, na letra A área lateral. Bom, a gente acabou de ver que a área lateral é dada por πrg. Só que aqui a gente não tem a geratriz. Mas observando que nós temos um cone circular reto, é fácil observar a relação entre geratriz, altura e raio, né? Esse triângulo é um triângulo retângulo, então nós temos que a geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é dada por h ao quadrado mais r ao quadrado, onde naturalmente h é a altura do cone e r é o raio da base. Então, substituindo aqui, é fácil também, né, a gente consegue perceber que esse triângulo aqui é aquele triângulo 3, 4 e 5, só que a gente está trabalhando com um semelhante, né? Aqui é, no caso, 6, 8 e 10, né? Mas, fazendo aqui as contas, g ao quadrado é 64 mais 36, que é 100, e, portanto, a nossa geratriz vale 10 centímetros. Pronto. Agora a gente está apto a determinar a área lateral. Bom, a área lateral, como nós acabamos de falar, é dado por πr, que é 6, vezes a geratriz que nós acabamos de calcular, que é 10. Obtendo assim 60 π centímetros quadrados. Maravilha. Então, ó, a primeira já foi. Note que essa relação ela foi importante. Então, já destaca ela aí para você. Bom, a área total também vai ser bem tranquilo, né? Vamos lá. A área total, depois que eu tenho a área lateral, 60π,
mais a área da base, que é πr ao quadrado, tá certo? Então, aqui vai dar 36π mais 60π, então a área total é 96π centímetros quadrados. Maravilha. Na letra C, vamos ver. A medida em radianos do ângulo central que resulta da planificação da superfície lateral. Bom, a gente viu, né? A gente viu uma fórmula dada por θ, chamando esse ângulo de o ângulo central, é a razão entre R, G, vezes 360 graus. Mas foi o que eu falei para vocês. Para trabalhar com radianos, a gente substitui 360 graus por 2π radianos. Pronto. Aí a gente acha imediatamente em radianos. Então, fazendo aqui as contas, né? Nós temos R igual a 6, G é igual a 10, vezes 2π. Aí, claro que a gente pode aqui dar uma simplificada, obtendo assim 6π sobre 5 radianos. Então, vou escrever aqui embaixo, 6π sobre 5 radianos. Pronto. Esse é o ângulo central em radianos. Bom, volume aí, né, a gente vai somente aqui nesse primeiro exemplo aplicar a fórmula, né? 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Então, aqui é simplesmente substituição na fórmula, né? Então, aqui fica 36. 36 vezes 8, 6 vezes 8 dá 48. Então, isso aqui dá 288π sobre 3, tá certo? Ok? Bom, na verdade, poderia até simplificar logo aqui, né? 36 por 3, né? Melhor, né? Poxa, Fabrício, pelo amor de Deus, fazendo meu aluno perder tempo. Então, ó, 36 por 3 dá 12, né? Então, 12 vezes 8, 2 vezes 8 dá 16, vai 96 aqui, π centímetros cúbicos, tá legal? Foi, galera? Então, prosseguindo, exemplo 2. A planificação da superfície lateral de um cone circular reto é 90 graus. Determine R sobre G. Pô, novamente, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos usar a nossa fórmula que obtém o ângulo central. Bom, só que agora eu estou em graus. Então, lembrando, θ é igual a R sobre G vezes 360 graus. Então, observe que o que ele quer já está aqui na nossa fórmula, né? Então, substituindo, nós temos 90, que é o ângulo que ele diz, ó. O ângulo é de 90 graus. Aqui é 90 graus. Então, aqui fica R sobre G vezes 360 graus. Aí eu vou passar esse 360 aqui dividindo e, portanto, a razão R sobre G, tá? Ele pede... É porque aqui, para economizar espaço, tá? Eu escrevi logo R sobre G, mas aqui ele não diz, né, quem é R e quem é G. Ele escreve, né, no exercício, determine a razão entre o raio da base e a geratriz, tá? Só para ficar claro. Então, aqui fica 90 sobre 360. Eu esqueci de falar isso. Aí, simplificando, naturalmente, isso aqui é 1/4. Maravilha, galera. Vamos lá, mais um exemplo? Calcular a área lateral, a área total e o volume de um cone equilátero de raio 5 centímetros. Bom, então onde está a palavra mágica? Está aqui, né? Cone equilátero. O que nós vimos sobre o cone equilátero? Nós vimos que a geratriz é igual a 2R, né? Ou seja, a seção meridiana é um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Se eu tenho que G é igual a 2R, o raio é dado 5. Então, automaticamente, a geratriz é 2 vezes 5
que é igual a 10. Maravilha. Além disso, eu posso calcular a altura desse cone. Lembre-se, a seção meridiana é um triângulo equilátero e a altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, ó, aqui, ó, a altura é dada por L, 10, raiz de 3 sobre 2. Simplificando, 5 raiz de 3. Ah, Fabrício, então vai ser sempre o raio raiz de 3? Sim, né? Porque aqui aparece exatamente o diâmetro. Lembrando que a geratriz é igual ao diâmetro da base do cone. Perfeito, é isso. Bom, aí com isso, ele quer a área lateral. Então vamos lá. A área lateral é dada por π R G. π R G, onde G a gente acabou de calcular é 10. Então isso aqui dá 50 π centímetros quadrados. Maravilha. A área total vai ser a área lateral, 50 π, mais a área da base, que é π R ao quadrado. Fazendo aqui as contas, 25 mais 50, 75 π centímetros quadrados. E por fim o volume, né? Volume, também sem muita dificuldade, uma vez que a gente já achou a altura, 1/3 da área da base, π R ao quadrado, já está calculado aqui em cima, né? Já calculou aqui, vezes a altura, que é 5 raiz de 3. Então vamos lá, ó. Vai ficar 5 vezes 25 dá 125, então resposta final, 125 π raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Está lá. Beleza? Show? Então, galera, encerramos por aqui mais uma aula. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até lá.